Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 62, versículos de 6 a 12, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte. Isaías 62, versículos 6 a 12, diz assim: Sobre as muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia e nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita, pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, mas ele vem, e com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Queridos, a gente tem vivido um tempo tão especial, o Espírito Santo tem trabalhado no nosso coração. Eu coloquei para vocês aí um sonho, uma visão, um sentimento da minha alma. Nós vamos ver uma fogueira santa, se Deus quiser, com as armas dos soldados do tráfico sendo queimadas, em nome de Jesus. E eu contei a experiência hoje de manhã, no culto da manhã, da palavra que Deus me deu no meio da madrugada, falando assim: para essa oração ser atendida, a gente tem algumas condições. A gente aprendeu lá em 2 Crônicas 7,14, quais são as condições. A gente tem que aprender a orar diferente do que a gente está orando. A gente tem que orar com a intensidade e com a busca da nossa alma, dizendo: Senhor, nós cremos que só o Senhor pode fazer isso, então o Senhor é a nossa primeira opção e não a última. E depois aprendemos que o que impede as nossas orações são às vezes aqueles pecadinhos que estão lá debaixo do fio encapado e que a gente não percebe visivelmente, mas atrapalham. Então que Deus nos dê aquele quebrantamento da gente poder enxergar o que vai na nossa vida, para que a santificação seja um processo contínuo conosco. Mas nessa noite o Senhor me deu essa palavra. Eu estava meditando em Isaías e lendo a palavra de Deus, esse texto brilhou. Não sei se você já viu isso, né? Você está lendo a Bíblia e parece que é um texto, né? Parece que faz um zoom assim, esse aqui, está vendo? Esse aqui é contigo. E esse é o texto que fala dos vigias da promessa, vigias da visão, vigias da direção de Deus para a nossa vida. E é interessante porque essa profecia, ela foi dada num tempo muito especial. Deus estava preparando algo extraordinário para a nação. Mas os olhos humanos das pessoas daquele tempo ainda não podiam perceber o que Deus estava fazendo pela nação, por Judá. Porque naquele momento eles ainda continuavam exilados. A Babilônia havia caído, a Pérsia havia tomado, os medos e persas haviam tomado a Babilônia, mas nada mudara, eles continuavam lá, nada tinha acontecido. Eles não conseguiam conectar aquilo que estava acontecendo fora do contexto deles com a realidade do movimento de Deus. Ainda que Deus tivesse falado a Isaías
que Ciro, que estaria entrando e dominando e fazendo cair a Babilônia, era o escolhido de Deus para essa obra. O povo ainda não tinha percebido nada, a realidade não tinha mudado. Mas o sopro de Deus já estava na direção do seu povo. E aí, o texto de Isaías 62, no começo dele, dos versículos de 1 a 5, fala a respeito do zelo de Deus para reconstruir, restaurar e salvar. Mas para isso, aí vem os versículos 6 em diante, Deus estava convocando vigias sobre a nação. E Deus estava dizendo assim: eu vou colocar sobre as muralhas de Jerusalém, e as muralhas não existiam. Eu vou colocar sobre as muralhas de Jerusalém vigias, que não vão se cansar e que vão estar ali de noite e de dia. E esses vigias vão perturbar, me perdoem a palavra, o trono de Deus, até que todas as promessas de Deus se cumpram em Jerusalém. Essa é a profecia que está aqui. Deus queria levantar homens e mulheres que desejassem unir-se a Deus no seu propósito de fazer com que todas as suas promessas se cumprissem. Deus queria levantar vigias que pudessem ver o que Deus já via, já estava olhando, mas o povo não estava percebendo. Deus estava querendo levantar vigias para participar com Ele do milagre que ocorreria. Eu acho tremendo isso, porque Deus não precisa de nada. Deus é o Todo-Poderoso. Você acha que Ele precisa da sua oração? Você acha que precisa da sua força? Você acha que Ele precisa de alguma coisa? Mas Ele chama pessoas a participarem daquilo que Ele quer fazer. Ele quer a sua companhia. Ele está dizendo: vem comigo. Eu acho que Deus faz conosco o que geralmente um pai ou uma mãe faz. Quando a gente vai, por exemplo, consertar uma coisa e pega o filho, né, com a gente e diz assim: vem comigo, filho, vem me ajudar. A gente não precisa da ajuda dele. A gente sabe fazer, mas a gente está perto para ele, para aprender a fazer e poder enxergar, e quem sabe um dia ele vai fazer isso com o filho dele. É isso que a mãe faz com a menina, e leva ela para a cozinha e diz assim: vem filha, vem me ajudar. Às vezes aquela menina dá mais trabalho na cozinha do que se ela ficasse em outro lugar, né? Faz uma sujeira danada e tal, mas não é isso. A mãe quer a companhia dela para que ela possa ensinar e passar uma visão, passar um valor. Isso que está acontecendo aqui. Deus não precisa de nada, mas Ele está dizendo assim: eu quero levantar do meio do meu povo vigias para colocar nas muralhas da cidade. E nesse texto nós encontramos as características daqueles que Deus convoca a serem vigias do seu tempo. E hoje eu creio que Deus nos convocou a sermos os vigias do nosso tempo. Que tipo de gente o Senhor quer usar como vigia? Essa gente que vai estar na presença de Deus até que o milagre se transforme em realidade nos nossos dias. Gente que vai orar até que a gente veja essas armas sendo queimadas, em nome de Jesus. Resposta vem no versículo 6. Ele diz assim: nas muralhas de Jerusalém, o Deus eterno colocou vigias, que não deverão ficar calados, nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem Deus lembrar das suas promessas, não descansem. Primeira característica é que os vigias são aqueles que entendem que Deus os convocou a serem as defesas espirituais do seu povo. Que Deus está levantando pessoas para se tornarem defesas espirituais do seu povo. Que sejam capazes de perceber a realidade e entender que quantos são os ataques do inimigo. Aquilo que a gente vive
Não é normal, gente. A gente está acostumado aqui, mas não é normal. Quando eu vou para o aeroporto, o pessoal diz assim: você vai passar pela faixa de Gaza. É uma piada aqui, não é? Mas isso não é normal. Só na favela da Rocinha tem mais fuzis com os soldados do tráfico do que toda a polícia militar do Rio de Janeiro. Gente, isso não é normal. A opressão que vive esse povo, nosso povo, não é normal, é diabólica. Só que a gente está tão acostumado que a gente acha natural. E Deus está dizendo assim: eu quero levantar gente que não acha isso natural, não. E que creia que Deus pode fazer algo extraordinário. E que vai se colocar nas muralhas para interceder. E vão ser os vigias espirituais, as defesas espirituais do povo de Deus. Os vigias eram, naqueles dias, aqueles que faziam a guarda da cidade, sobre as muralhas. Eles ficavam em algumas torres que as muralhas tinham. Às vezes as cidades que não tinham essas torres mais altas, eles ficavam em pontos estratégicos. E eles ficavam olhando para ver ao longe se o inimigo estava chegando. E se o inimigo estava chegando, eles tocavam a trombeta de alerta para que houvesse tempo da cidade se preparar enquanto os inimigos estivessem chegando. Mas eles não eram apenas aqueles que tocavam a trombeta. Na verdade, eles eram a primeira linha de defesa. Porque se o povo, os soldados, se demorassem a subir nas muralhas, eles não saíam de lá, e eles eram a primeira linha de defesa. Eles estavam lá para defender a cidade. Mas a pergunta de Deus nesse texto é: quem são os vigias hoje? E aí o Senhor está dizendo: olha, eu vou colocar vigias. E o Senhor mesmo é que vai colocar essas pessoas nas muralhas. E Ele está convocando gente para essa missão. Agora, me permitam fazer aqui um parênteses. Muitos de nós não entendemos o papel de ser o vigia de Deus nessa terra. Eu quero olhar aqui para os pais. Quem são pais aqui? Pais e mães, levante a mão aqui. Queridos, Deus fez vocês vigias do Senhor na vida dos seus filhos. Deus colocou vocês como vigias espirituais a favor deles, para lutar por eles em oração. Tem uma bênção que Deus deu para você. Quando você olha no Velho Testamento, você vai ver que a bênção dos pais era uma coisa muito séria. Você lembra de Jacó e Esaú? Eles estavam tão certos de que aquela bênção era uma profecia. Isso se torna tão pesado no coração de Jacó que ele decide dar, diferente do que era o costume naquele tempo, que só era abençoado o filho mais velho. E como ele sofreu por isso, por ser gêmeo e não ter o direito à bênção, ele dá uma bênção para todos os filhos dele. E ele ensina para a gente essa realidade. Deus quer abençoar os seus filhos, mas você precisa ser um vigia na vida dos seus filhos. Vigia de oração, de clamor. Existe uma pressão diabólica acontecendo nessa terra. Esse movimento de drogas que existe aí, que está na porta de todo mundo. Querido, todos os nossos filhos têm acesso às drogas. Você pode estar na melhor escola, pode estar na melhor universidade, está lá. Não pense que tem algum lugar protegido, está em todo lugar.
Então a gente precisa de outro tipo de proteção, precisa da graça de Deus, porque o seu braço não chega lá, mas as mãos do Senhor chegam. Você precisa ser o vigia. Nós vivemos uma epidemia no Brasil de gravidez adolescente, meninas de 12, 13, 14 anos engravidando. Essa igreja tem um ministério aqui só com meninas assim. Está cheio, porque a gente vive numa sociedade que erotizou os nossos pequeninos. Meninos, pais, pelo amor de Deus, toma cuidado com o seu Instagram. Você está divulgando tua filhinha, às vezes dançando, às vezes com roupinha. Pelo amor de Deus, está cheio de gente má aí fora. Proteja os seus filhos, por favor. Seja vigia espiritual da vida deles. Nós vamos ver muitos filhos de crentes abandonando a fé. Por quê? Porque está faltando vigilância espiritual. E Deus está dizendo, olha, eu quero levantar vigias, colocar sobre a muralha, para serem aqueles que vão ser a primeira linha de defesa e ao mesmo tempo aqueles que vão perceber o que Deus vai fazer e vão lutar com Deus até que essa bênção prometida venha e aconteça na terra. Se você é um crente, crê no poder da oração, o Senhor quer colocá-lo como vigia sobre a sua casa. Satanás está investindo sobre as famílias, contra a unidade da família. Está investindo para que não haja fidelidade, para que não haja amor, para que não haja mutualidade em casa. Tem famílias que não vivem mais a mutualidade. Um chega uma hora, outro chega na outra, um vai lá no micro-ondas, esquenta a sua comida e come sozinho, entra no quarto, não sai do quarto, a gente não vê um ou outro, quem sabe tem que conversar até por WhatsApp para saber onde é que está. Eu não estou brincando, estou falando sério. Tem uma inteligência por trás disso, gente, e a gente tem que lutar contra isso, em nome de Jesus, através da nossa oração. Vigias que estejam intercedendo pela igreja, pelos ataques que a igreja do Senhor Jesus tem vivido, de firmeza da fé, ataques individuais, com dúvidas do coração. Eu ouvi uma palestra semana passada, profunda demais, e essa palestra dizia assim, quem são os evangélicos no Brasil? Que coisa tremenda aquela palestra. Vou fazer o resumo do resumo. Uma igreja jovem infantil, de convertidos, mas que tem a cosmovisão do mundo e ainda não aprenderam a cosmovisão cristã. E que se não crescerem, não terá a próxima geração de crentes. Mas quem são os vigias? A gente acha tudo natural. É assim mesmo. Não, não é. Tem que ser do jeito de Deus. Nós precisamos orar, meus irmãos, pela liderança das igrejas, pelos pastores, pelos líderes, pelos professores de escola dominical. Nós precisamos orar pelas batalhas emocionais, porque a maior batalha espiritual está acontecendo aqui na cabeça da gente, com as lutas aqui dentro da alma. Lutas que vêm passando pela vida espiritual, pelas situações físicas, financeiras, pelo ânimo espiritual, pela unidade e assim vai. Mas a palavra do Senhor é, quem vai se colocar sobre os muros como parceiros de oração? Mas talvez você esteja pensando assim, pastor, será que funciona esse negócio? Pastor, o senhor está falando coisa doida. O senhor está falando de queimar arma de tráfico, isso é maluco, não dá, isso aí não dá para conceber isso aí. Humanamente é maluquice mesmo. Eu mesmo fico pensando, será que eu estou doido? Mas eu conheço o poder de Deus. E eu sei que Ele vai fazer. Agora deixa eu contar para você uma história. Eu acho que todos lembram o que aconteceu
no mês entre 9 de outubro até 9 de novembro de 1989. Pelo menos os mais velhos vão lembrar. Foi a época, durante aquele mês, em que o mundo percebeu que na Alemanha Oriental estava havendo um movimento diferente. E no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Mas isso foi noticiado durante um mês, o que estava acontecendo lá, entre 9 de outubro a 9 de novembro. Mas poucos falam que tudo começou 7 anos antes, numa igreja da cidade de Leipzig, do outro lado do muro. Põe aí a foto dessa igreja para mim, por favor. Essa igreja aí de Leipzig. Eu mandei a foto aí para vocês. Isso aí. Está vendo essa igreja aí? Está meio vazia, as galerias tem gente. Essa igreja, 7 anos antes, começou vigilância em oração, todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, na Nikolaikirche, havia um espaço livre num estado ateu. E ali eram lidas as bem-aventuranças. Jovens descrentes se misturavam com crentes e com gente fervorosa para orar pela paz e pela liberdade. Isso começou 7 anos antes, toda segunda-feira. E aí Deus começou a fazer algo, levou 7 anos. Mas no dia 4 de setembro de 1989, nessa mesma igreja, agora lotada, entraram alguns ativistas com uma faixa e abriram a faixa no meio do culto. Um país aberto com gente livre. E havia câmeras de televisão do Ocidente ali, porque acharam interessante ter uma igreja naquele país comunista fazendo oração por isso. E eles então foram lá e filmaram, e o mundo todo começou a ver. No dia 4 de setembro de 1989. Naquela noite, isso foi retransmitido nas televisões da Alemanha Oriental. E de repente, a Alemanha descobriu que havia um grupo de oração toda segunda-feira ali. Em Berlim começou, no mês de outubro, numa outra igreja, que eu não consigo ler o nome dela aqui, Getsemanekirche, é um negócio assim, parecido com isso. E ali tornou-se o quartel-general de oração. E vigílias começaram a acontecer, pedindo a libertação dos presos. Voluntários montaram um telefone de contato que compilava relatos de prisões, espancamentos, e havia orações de intercessão e jejuns. Está ouvindo jejum aqui? Repórteres estrangeiros que estavam chegando para lá para cobrir o aniversário da Alemanha Oriental passaram a cobrir a revolução que estava acontecendo. No dia 9 de outubro, em Leipzig, foi a hora mais tensa. Eles saíram da igreja para marchar e orar, carregando velas. E aí, algumas figuras locais tinham medo de que aquilo virasse bagunça, gente batendo pedra e etc. E aí, figuras locais influentes, como um maestro chamado Kurt Masur, ele fez um apelo público dizendo: por favor, sem violência, nós somos do mesmo povo. E essa expressão foi lida nas igrejas, irradiado na cidade. E às 18 horas a mensagem ecoava por alto-falantes nas cidades. As pessoas colocavam para fora das suas varandas, das suas janelas, sem violência, sem violência. E aí eles usavam uma tática. Eles deram velas para o povo e diziam: você vai segurar a vela com as 2 mãos, para não ser tentado a pegar uma pedra e jogar em alguém. Porque nós estamos aqui porque cremos que algo vai acontecer.
E nessa hora, todos pensaram que as forças militares iriam acabar com aquilo. Mas alguém começou a gritar: nós somos o povo. E aí, esse povo começou a se juntar e tomou o anel viário da cidade, gritando: nós somos o povo. E nenhum soldado, nenhum militar deu um tiro. A vitória não foi de um único apelo, mas da massa orante e disciplinada que derrotou o medo sem quebrar uma vitrine, segurando as velas com as duas mãos para não serem tentados a atirar pedras. Na próxima segunda-feira, não eram mais só aquelas pessoas que estavam na igreja, tinham 120 mil pessoas. Na outra segunda-feira, 300 mil. Sempre começando com oração e sempre clamando, sem violência. Agora dá uma olhada no que aconteceu no dia 9 de novembro. Bota lá a segunda foto. Aquele é o Muro de Berlim. O que começou numa igrejinha, terminou assim. E gente do outro lado começou a quebrar o muro. E gente desse lado também. E nessa noite caiu o Muro de Belém. Eu creio no poder da oração. Eu creio que pode demorar, mas eu creio que se Deus levantar vigias sobre as nossas casas, vigias sobre as nossas igrejas, vigias sobre a cidade, que creiam que Deus vai fazer uma fogueira santa como essa, essas coisas vão acontecer. Você acredita? Então, Deus está te chamando para ser um desses vigias. Você pode imaginar o que vai acontecer se nos deixarmos colocar sobre as muralhas como vigias de oração? Deus está me chamando e está chamando você para isso. Segunda característica desses vigias, o texto diz que eles não podem se calar nem de dia nem de noite. E a segunda característica é que os vigias não podem estar dormindo. Não dá para a gente não se calar dormindo, só se você for sonâmbulo, né? Fica falando dormindo. Mas a ideia é que está acordado. E outra, o vigia não podia dormir, porque ele colocava em risco toda a cidade, ele é a primeira linha de defesa. Por isso, eles são os que Deus tem despertado e estão espiritualmente acordados. Quem são os vigias? São aqueles que Deus está despertando, que Deus está acordando, está fazendo enxergar o impossível como indispensável. Eles não podem estar dormindo. Estar espiritualmente acordado, segundo esse texto, é ver com os olhos da fé o que Deus quer e vai fazer. Sabe, quem está dormindo não consegue crer no poder de Deus. Quem está dormindo não consegue imaginar como é que Deus vai fazer a sua obra. Mas quem está acordado, ele tem a visão de Deus e acredita no poder de Deus. Se for preciso fazer cair pão do céu, como já aconteceu, vai acontecer de novo. Se for preciso abrir o mar, ele vai fazer de novo. É interessante porque nos versículos de 1 a 5, eu colecionei aqui, existem 12 promessas de bênção e restauração. Eu não vou citá-las aqui, mas cada uma delas parecia algo impossível. Mas Deus está dizendo que os despertos são capazes de enxergar com os olhos da fé cada uma delas acontecendo. Quando você orar pelo seu filho, quando você orar pela sua filha e você pedir bênção para o Senhor, fale na sua oração o que você está sentindo na alma e está vendo.
Eu estou vendo você uma pessoa firme, forte. Eu estou vendo você com coragem para isso, para aquilo. Eu estou vendo você e abençoa. Abençoa. Foi isso que Jacó fez. Ele falou de realidades espirituais que ele estava vendo. Você é o vigia. Então fala o que você está vendo e abençoa. Se você é capaz de ver pela fé, então você conhece o poder do Altíssimo. E aí você começa a clamar para que o impossível seja visto como indispensável no poder do Espírito Santo. Há uma coisa incrível. Você olha para a situação que a gente vive aqui e diz aqui, pastor, isso é impossível. Mas quando a gente começa a crer, a gente diz assim, Senhor, é indispensável, vem logo. Esse milagre precisa acontecer hoje. Tem muita gente sofrendo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Consegue perceber a diferença? Enquanto é impossível, eu digo, tem que me conformar, é assim mesmo, não tem jeito, vamos passar correndo pela faixa de Gaza, que não haja nenhum, não pare ali para fazer um arrastão, que o Senhor livre o meu carro. Não, meus irmãos, a gente tem que orar diferente. Senhor, é indispensável que esse povo seja livre, que ele não precise pagar propina para ter o seu comércio, que não precise pagar propina para poder entrar um táxi, para comprar um gás ou outra coisa qualquer, que haja liberdade, que a gente não tenha medo. Isso é indispensável. Não é uma opção, a gente tem que orar por isso. Estar desperto é sentir o sopro de Deus e o desejo do Senhor a favor do seu povo. Dá para perceber o sopro de Deus? Porque as hostes do mal têm medo de Deus, têm temor do Senhor. A maioria dos pastores sabe que a gente consegue entrar nos morros. Porque no sentimento da graça de Deus há um temor do Senhor. Queridos, isso não é natural. Deus está fazendo alguma coisa. Esse é o sopro. Não vi ainda, mas é o sopro. Estar desperto é sentir esse sopro. E o desejo do Senhor a favor do seu povo. E aí nós nos tornamos o remanescente, o grupo de fiéis que não perderam a visão, nem perderam a esperança, mas que emprestam a sua fé para contagiar a visão e a esperança de fé no coração dos outros. Eu fico pensando nos primeiros que estavam há 7 anos ali orando na Nicolai Kirk. 7 anos. Talvez o povo olhasse para eles e dissesse, vocês são tolos, você acha que vocês vão derrubar o muro de Berlim com oração? Vocês são malucos, só se for uma bomba atômica. Deus já nos deu sinais que Ele pode fazer coisas extraordinárias. Muitas vezes nós não vigiamos em oração porque não somos capazes de crer no que Deus fará. E a nossa falta de fé nos faz recuar diante da pressão e do medo. Mas os vigias não recuam, pois sabem que são a primeira linha de defesa do povo. Se eles recuarem, o que sobrará? Eu vim aqui em nome de Jesus dizer, olha, Deus está te chamando para ser um vigia espiritual dessa nação. Está entendendo? Deus quer levantar um povo que crê, que confia, que vai ver os sinais. Eu fazia parte de uma rede de oração internacional nessa época, e eu vi um boletim 2 anos antes disso tudo acontecer. E eu fazia parte dessa rede de oração, mas eu tenho que confessar para você, às vezes eu olhava para aquilo e dizia, será que vai funcionar esse negócio? Eu tenho que confessar o meu pecado. E eu me lembro que um grupo, naquele momento a gente tinha
nessa rede de oração alguns vigias que faziam viagens de oração. Eles compravam passagem, pagavam do seu bolso, iam para determinados lugares, se encontravam com gente do mundo inteiro naquele lugar, e eles iam nesses lugares de opressão e oravam: Senhor, abençoa essa terra, faz cair esse muro de Berlim, faz cair, Senhor, a opressão nos países comunistas. E eu me lembro que nessa época um grupo desses contou uma experiência que teve debaixo da estátua de Lenin na Rússia, em Moscou. E eles escreveram: nós estávamos ali orando debaixo daquela estátua e Deus se manifestou no meio da gente, e nós vimos aquela estátua caída e o povo com os pés em cima da cabeça da estátua. E eles escreveram essa notinha: orem por isso, para que Deus faça. E aí o mundo inteiro estava orando. Mas eu tenho que confessar, eu falei: esse povo deve ser meio maluco, né? Olha só. Mas Deus é tão bom, apesar da minha incredulidade. Alguns anos depois eu vejo uma foto estampada nos principais jornais do mundo. Era aquela estátua cheia de gente em cima, tombada no chão, e sobre a cabeça dele gente de pé. E eu disse: Senhor, estava escrito isso há 2 anos antes. Deus quer levantar um povo que creia, um povo que diga para os seus filhos: você é um abençoado de Deus e ninguém vai roubar a tua bênção. Um povo que abençoe a sua cidade com a sua oração, que abençoe os trabalhos que você trabalha com a sua oração, que faça aquilo que está lá no céu como bênção descer para a terra e tomar forma e concreta entre nós. Hoje o Senhor quer despertar você como povo assim. Deixa eu contar mais uma história para você. Você aguenta se eu contar mais uma história? Eu vou contar uma história de um homem que me impressionou. Recy Howells. Ele foi chamado de o intercessor da Segunda Guerra Mundial. Ele era um homem de oração obstinado, desde muito cedo. E ele cria que a oração verdadeira é carregar a causa de Deus até a vitória. Olha que coisa linda. Eu vou pegar a causa que não é minha, é de Deus, até que eu veja a vitória acontecer. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele entendia que a luta contra o nazismo não era apenas política, mas ela era espiritual. Era uma batalha entre o reino das trevas e os propósitos de Deus no mundo. Era isso que estava acontecendo. E ele dirigia uma escola, um seminário, uma escola bíblica no país de Gales, na Inglaterra. E ele liderava aqueles estudantes a se reunirem várias vezes por dia, acompanhando as notícias do fronte e orando. Cada batalha era acompanhada como se fosse uma guerra em 2 frentes. No campo físico estavam lá os soldados lutando, e no espiritual tinha vigias dobrando o joelho e pedindo a graça de Deus. Quando Hitler começou a bombardear Londres na Batalha da Inglaterra em 1940, Howells convocou noites de oração, e ele dizia: não sairemos daqui até termos a certeza da vitória. Quando os alunos estavam reunidos, tempos depois, ele falou para eles: o Senhor me deu uma palavra, Londres não vai ser destruída, eles não vão conseguir terminar com tudo, Deus vai nos dar salvação. Ninguém acreditou, porque parecia impossível, os V2 estavam chegando lá, caindo, os bombardeios e tudo mais. A tecnologia alemã parecia insuperável. Os caças alemães eram os mais velozes porque eram a jato, enquanto ninguém conhecia a tecnologia a jato. Durante a campanha do norte da África, Rommel parecia imparável, ele estava ganhando todas. E eles começaram uma campanha de oração.
e começaram a orar, intercedendo noite e dia. E missionários da época escreveram que em momentos de maior perigo, Royals anunciava: o Senhor já nos deu a vitória, agora vamos esperar as notícias. E logo começavam a chegar os telegramas confirmando as reviravoltas inesperadas. Porque para aquele pequeno grupo, naquele seminário, oração era tão real quanto a artilharia dos aviões. Um dos alunos chegou a escrever: parecia que vivíamos numa central de operações de guerra, mas em vez de mapas e armas, usávamos a Bíblia e os joelhos dobrados. Ser um vigia desperto é lutar as batalhas espirituais em tempo real, até que a vitória nos seja dada. Repete comigo: até que a vitória nos seja dada. Quanto você vai orar pelo seu filho? Até que a vitória nos seja dada. Quanto você vai orar pela sua esposa ou para o seu marido? Até que a vitória nos seja dada. Quanto você vai orar pelos seus pais? Até que a vitória nos seja dada. Quanto você vai orar por essa cidade? Até eu ver aquela fogueira santa, em nome de Jesus. E quando a gente ora assim, queridos, a nossa oração se torna uma mensagem de fé e esperança para aqueles que ainda não foram despertos. Diz assim: será? Será que isso é possível? E aí começam os pequenos sinais e os grandes sinais. Eu vim aqui convocar você para ser um vigia desperto, que crê nos milagres de Deus e não para de orar até que Ele tome forma concreta. Até que... vocês não lembraram ainda, vou ter que repetir umas 10 vezes. Até que... Amém. Última coisa. São aqueles que entendem que dia e noite, ou seja, todo o tempo, é tempo de clamar. Eles não se cansam. Eu creio que a mensagem central aqui não é a duração em tempo. Porque nós trabalhamos, corremos, a gente não tem 24 horas do dia. Mas eu entendo que aqui a mensagem é de perseverança na oração. É interessante porque esse é um ensino de Jesus sobre a oração. Um dos ensinos de Jesus sobre a oração é perseverar. E você lembra da parábola que ele contou da viúva que bate na porta do juiz? E ela insiste até que o quê? Mas quando Jesus conta a história e diz que ela recebeu a vitória, ele acrescenta essa palavra. Olha só o que está em Lucas 18, verso 8, na linguagem de hoje. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Uau! Quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Eu creio que ele estava perguntando: será que ele encontrará vigias assim, que por causa da sua fé não se cansam de lutar em oração a favor do seu povo, dos propósitos de Deus, crendo que Ele faz parte do mover do Espírito Santo na terra? Você faz parte desse mover de Deus nessa terra. Meus irmãos, eu gostaria de ver um povo orando assim aqui nesta igreja, dessa maneira. Eu gostaria de ver uma rede de intercessão espalhada por essa cidade até que as armas sejam queimadas em praça pública. Eu gostaria de ver grupos de oração aqui e acolá. Queridos, quando a gente faz casa de paz, a gente não está fazendo como uma estratégia. A gente está fazendo porque eu creio que Deus vai abençoar aquela casa que você vai entrar.
E se você acreditar que Deus vai abençoar aquela casa, você vai querer entrar em mais casas. Agora, se você está imaginando que isso é uma estratégia, você não vai fazer nada. Você já tem tanta coisa para fazer. Mas, querido, se você tem algo tremendo para compartilhar, compartilhe, por favor, em nome de Jesus. Agora, se você não crê, não vai não. Você atrapalha. Agora, se você crê que Deus é tremendo, poderoso, vai em nome de Jesus. Eu queria ver crianças orando e aprendendo o poder da oração. Aprendendo a viver vitórias na oração. Eu queria ver adolescentes. Onde é que estão os adolescentes aqui? A cena com a mão assim, ó. Quero ver movimento de oração entre os adolescentes. Vigílias de oração. Não é festa do pijama não, tá? É vigília mesmo, para valer. É buscar a face de Deus para valer. Eu queria ver os jovens. Onde é que estão os jovens aqui? Levanta a mão. Movimentos de oração da juventude. Vocês fizeram sábado, sexta para sábado, a noite inteira de oração. Louvado seja Deus por isso. Que nós tenhamos mais. Eu queria ver senhores e senhoras. Eu fiquei tremendamente emocionado quando eu vi a primeira vez, 5 horas da manhã, uma vez por mês, 5 horas da manhã, lá em Curitiba. Na época da pandemia, a gente não podia se reunir, você lembra disso? 5 horas da manhã, no estacionamento lá de Curitiba, que é bem grande, cabe 200 carros naquele estacionamento. Eles colocaram um alto-falante em cima do prédio do ginásio de esportes, com 2 caixinhas que não podia ser muito alto, que ia acordar a vizinhança toda, e de repente aquele pátio todo só de homens ajoelhados orando às 5 horas da manhã. Eu vi um agora recente, 5 horas da manhã, 5.000 homens no templo. Lotou o templo, tinha gente por lá de fora, orando. Coisas acontecem quando o povo de Deus ora. Onde estão os homens? Senhoras orando. Todo o povo, sem desanimar, perseverando na oração. Porque a Bíblia diz que é para não dar descanso ao trono de Deus até que venha a salvação e a vitória, conforme Ele mesmo pediu que nós fizéssemos. Ele pediu, não deem descanso. Eu quero fazer parte desse movimento, e você? Eu quero ver o impossível. Armas sendo queimadas, drogas sendo jogadas na fogueira santa, famílias sendo restauradas, um país sendo construído sobre o alicerce da fé no poder do Espírito Santo. Eu quero ver o impossível se tornar indispensável, ao ponto de milhares de pessoas correrem na direção da fogueira santa, como no dia da queda do muro de Berlim. Você lembra daquela foto? Eu quero ver isso aqui nessa cidade. Eu não posso fazer isso, você não pode, mas eu sei quem pode. Você sabe o nome de quem pode? Jesus Cristo. E nós vamos levantar um clamor agora. Fica de pé para a gente orar. Vamos levantar um clamor pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Nesse momento tem família sofrendo aqui. Talvez você tenha chegado aqui com o teu coração apertadinho. Está acontecendo coisas aí tão difíceis. O Senhor é por você, Ele vai derramar uma bênção na sua vida. Não é porque você está aqui não, é porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Você está entendendo? Vamos orar, não só pelas nossas famílias. Pede para Deus te mostrar alguém que você conhece que está precisando de uma bênção. Você nem sabe o que ele está precisando, mas Deus revela. E se Deus colocar o nome de alguém
para você, liga para ele hoje e diz assim: eu estava no meu culto, orando, e Deus me falou que você está precisando de alguma coisa, e eu vim aqui orar por você. Isso aconteceu comigo. Eu precisava fazer uma cirurgia, nessa época o plano de saúde não cobria, e eu não tinha dinheiro para pagar. E eu estava orando. Eu nunca pedi nada para ninguém, nem para a igreja. Eu só peço para Deus. Uma pessoa de uma outra igreja, no meio do culto, como nós estamos aqui, no momento de oração, Deus falou: pastor Pascoal precisa fazer uma cirurgia, você vai pagar a conta dele. Essa pessoa liga e diz: estou sem graça, é isso mesmo? Comecei a chorar. Posso perguntar o que é? Sim. Tem médico? Não. Eu conheço um médico que já fez cirurgia para minha mãe, vai fazer para o senhor. Até hoje eu não sei quanto custou. Você está entendendo? Esse é o Deus que está agindo aqui. Ele não age só comigo, não. Ele age com todo aquele que o busca. Todo aquele que o busca. Todo. Eu trago no meu corpo as marcas da graça de Deus, e você também. Então, se Deus falar com você, liga lá, porque Deus vai te usar para abençoar alguém. Porque é assim que é a dinâmica do reino. E às vezes vão acontecer coisas que você não pode fazer nem nada, mas você vai levar a palavra da graça, do poder, do Espírito. Eu vou orar pela fogueira santa. Eu vou orar. Só Deus faz isso, mas ninguém, não tem quem possa fazer, só Deus. Mas o meu Deus pode. Ele já fez na história, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Agora eu queria que você começasse orando. Meninos que estão aqui, meninas que estão aqui, adolescentes, Deus tem coisas tremendas para você. Deus vai ungir vocês poderosamente com o Espírito Santo dele, e vocês serão gente cheia de graça, e ninguém vai segurar, porque quando um jovem, quando um adolescente vive a sua fé com ardor, ninguém segura não. Eles são os maiores guerreiros dessa terra. Quero ver vocês aqui nessa batalha em nome de Jesus. Vocês são bênção de Deus. Entrem pelas brechas, o Senhor vai dar graça. Anciãos, Deus colocou vocês para serem os referenciais. Então sejam, cuidem, zelem, e Deus vai dar graça. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho que nós estamos aqui. Pai, aquilo que eu falo aqui, tenho falado, quando eu me escuto, parece uma loucura, Senhor. Eu tenho que confessar ao Senhor a minha humanidade, porque eu sei que do ponto de vista humano é impossível. Mas, Senhor, eu creio de todo o meu coração que para o Senhor nada é impossível. Então, nessa hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, derrama uma bênção sobre essa terra, derrama uma bênção sobre essa cidade, derrama uma bênção sobre esse estado, tão grande, que o mundo todo tenha que dizer, foi Deus, mais ninguém. Senhor, começa nas nossas casas, começa no nosso coração, começa no nosso ciclo de amizade, que uma centelhazinha espalhe a fogueira santa, Senhor. Usa-nos para ser a faísquinha, mas que a gente possa ver a fogueira santa. Pai, eu quero ver com os meus olhos o milagre que o Senhor vai fazer. E eu quero me colocar na muralha para ser um intercessor por isso. E junto comigo tem um povo aqui, Senhor, que o Senhor está elegendo e chamando para colocar em cima da muralha. E, Senhor, nós seremos os vigias, mas se for necessário, seremos a linha de frente, a primeira linha,
aqui corre o maior risco, mas queremos estar lá em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Ó Pai, que o temor do Senhor se infunda nessa cidade, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja, Senhor, agindo nesse lugar. Começa conosco, Senhor, que a santidade venha, primeiro aqui como aprendemos hoje de manhã. Nada vai acontecer se o Senhor não nos quebrantar. Quebranta, Senhor, nosso coração, mas que sejamos instrumentos da Tua graça nesse tempo. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Dá a mão para quem está perto de